Olá, mulheres que estão no firme propósito de se tornar executivas e, assim, poder contribuir de uma forma mais estratégica nas decisões da empresa, poder participar de processos diferenciados, como o planejamento estratégico da empresa, que é um momento de discussões e de aprendizados muito ricos. Mulheres que querem ter desafios mais dinâmicos no dia a dia e por isso desejam gerenciar equipes diferenciadas com metas e também problemas diferenciados no dia a dia para que ela possa, junto com essas equipes, estar buscando soluções cada vez mais assertivas, soluções mais produtivas, eficazes e com isso realmente se tornarem, né, profissionais que têm uma remuneração mais substanciosa, uma remuneração que vai garantir aí que você tenha acesso a situações de vida melhores do que as que você tem hoje. Então, se você é essa mulher que está buscando uma posição executiva, pelos motivos que forem, eu sou Ana Maria Sena, eu fui executiva e eu posso falar porque eu fui executiva em pelo menos 5 empresas diferentes e em 3 empresas eu alcancei o cargo executivo, eu estava numa posição que não era uma posição executiva e consegui chegar na posição executiva dentro dessas empresas. Refletindo sobre o meu processo, eu descobri que eu tinha vivenciado situações muito semelhantes em cada uma dessas situações que eu entrei numa determinada posição e estava almejando o cargo executivo nessas empresas. E eu desenvolvi, a partir dessa minha experiência, dessa minha vivência e também de todo o conhecimento que eu fui acumulando ao longo, né, da minha carreira, com a minha formação, com os estudos posteriores à minha formação, porque eu sempre li muito, eu sempre me informei muito, eu sempre busquei o meu desenvolvimento profissional. Em cima disso, eu desenvolvi um método. E, para minha alegria, eu vejo que realmente é pertinente o que eu falei, porque eu estava assistindo um filme, que eu já vou falar daqui a pouco para vocês, e esse filme me fez pensar sobre o meu método, sobre as coisas que eu fiz também na minha carreira e que aconteceram na minha carreira e que eu pude aproveitar e alcançar a posição executiva. Agora eu vou lançar uma pergunta para vocês. Melhor assim, será que você já não viveu uma runaway na sua carreira? E o que é runaway? Runaway, nesse caso, eu estou chamando de rampa de acesso. Uma situação que facilita o seu acesso a uma posição executiva. Será que você já não teve essa experiência e não percebeu essa experiência como uma rampa de acesso? Ou até o processo foi até doloroso e aí você acha que não vai chegar lá nunca, que você não tem chance de se tornar executiva? Então, vamos lá que eu vou explicar um pouquinho para vocês o que pode ser uma runaway na sua carreira. Em primeiro lugar, já vou logo falando. Quando a gente está diante dessa situação, dessa rampa, dessa runaway, não é fácil. Não é o momento para a gente achar, foi um clique, foi um empurrãozinho, foi um clarão na minha ideia e aí eu fui para frente. Não é. É uma rampa e essa rampa ela é bem inclinada muitas vezes e você dá um passo para frente e às vezes você é puxado para trás lá e desce, igual no desenho animado, né? Vai subindo, desce, aí tem que subir de novo, botar mais força para poder chegar lá no alto e cruzar para o que você deseja. No nosso caso aqui, que a gente está pensando é na posição executiva. Eu escolhi uma situação porque eu estava assistindo um filme muito interessante, daquele
ator, né, que a gente conhece, o Bradley Cooper, e nesse filme ele, além de protagonista no filme, ele é diretor e ele foi autor. Ele escreveu esse filme sobre o famoso maestro Leonard Bernstein. E o que esse filme mostra, né? Ele está muito focado nos romances, na vida afetiva do Leonardo, mas a mim chamou a atenção um momento lá no filme que começa a dar início numa cena. Ele estava dormindo, atende uma ligação e fica meio que perplexo diante daquela ligação, daquela situação que ele tá vivenciando, e ele vai aí para um momento incrível na carreira dele, porque o maestro principal, que lá nos Estados Unidos, naquele momento, a gente está falando aí da década de 40, o ano era 1943, então, antes do final da Segunda Guerra Mundial, quando os Estados Unidos se torna realmente a primeira potência, o país hegemônico que ele se tornou após a Segunda Guerra. Antes disso, né, ainda no momento de guerra, que é um momento de dúvidas e incertezas sobre a situação mundial, como é que vai ficar a distribuição de poder no mundo. Então, naquele momento, nos Estados Unidos, os grandes maestros eram todos internacionais, de fora dos Estados Unidos. E ele era americano. Leonardo já vinha aí de uma imigração da Ucrânia, né? Os pais, eu acho que eram ucranianos, e ele já veio para os Estados Unidos dentro dessa configuração, judeu ucraniano. Então, vamos pensar aqui. Era um cara que era fora do padrão, né? Já começa aí, fora do padrão, porque o padrão eram grandes maestros europeus, na sua maioria europeus, e ele era americano. Então, o que aconteceu? O maestro principal, o alemão Bruno Walter, foi acometido de uma gripe fortíssima e não poderia estar regendo a Filarmônica de Nova York no Carnegie Hall. Bom, vamos parar aí. A gente está falando de uma orquestra especial, a Filarmônica de Nova York. A gente está falando de um lugar mágico, Carnegie Hall, que é uma plateia grande, que tem ali aqueles camarotes em volta, um palco incrível. Então, o local é mágico, a orquestra é incrível, e era uma apresentação que ia ser gravada e transmitida para o mundo todo. Olha o tamanho da responsabilidade. Ele era o maestro assistente. Ele nunca havia sido, até aquele momento, o regente da orquestra. Ele sempre ficava ali assistindo ao maestro, o Walter, né? Então ele era o assistente, o maestro assistente. E por uma situação de problemas de acesso de um outro maestro, que também poderia substituir o Bruno Walter, e a doença do Bruno Walter, ele teve que assumir a orquestra. E ele assumiu a orquestra, não foi numa situação fácil não, ele não pôde sequer ensaiar com a orquestra. Então, olha a situação, gente, ele não tinha o domínio do texto, né, de toda a programação musical, não estava na cabeça dele como responsável, e também não tinha tido contato com os músicos, né, para entender como é que funcionava. Ele nunca tinha sido o grande condutor daqueles músicos excepcionais, né, que estariam vendo um garoto regendo-os. Bernstein tinha 25 anos, era um jovem, então ele ainda tinha que entrar e ser respeitado por aqueles músicos bastante experientes que estavam olhando para um garoto os regendo no momento que era uma transmissão mundial, no Carnegie Hall, que devia estar
lotado. E numa apresentação que depois foi considerada histórica. Então, é uma rampa de acesso, foi uma rampa de acesso. Mas vamos combinar que tinha aí um desafio enorme e que era muito fácil para ele dizer, olha, eu não posso, eu não estou preparado, eu não me sinto confortável diante desse convite para esse desafio, afinal de contas é muito difícil, eu sou muito jovem, eu não tenho essa experiência, Ele podia ter dito não. Muitas pessoas vivenciam isso nas empresas. Elas são não formalmente convidadas, mas elas são sondadas sobre a possibilidade de assumir um determinado desafio, como é que elas se sentiriam se fossem colocadas numa situação X, Y, Z, e muitas pessoas respondem, até não tão claramente, o não. Mas dizem, eu teria muito medo, eu teria muito receio, afinal de contas eu estaria sendo exposto aí a todo o grupo executivo da empresa, isso me deixaria muito inseguro, eu não faria o meu melhor, eu não conseguiria dar o meu melhor. Quantas pessoas não viveram isso ao longo das suas carreiras nas empresas e não entendem que foi esse pequeno detalhe, essa pequena situação, era a rampa de acesso, e ela disse não para a rampa de acesso. Ela preferiu um caminho mais longo, e aí por isso que elas, muitas vezes, ainda não foram promovidas, ainda não tiveram o acesso a um cargo executivo na empresa. Então, essa é a primeira lição desse filme do Bernstein, sobre a vida do maestro, né? O filme chama Maestro e é realmente incrível, todo mundo deve assistir porque, além da questão histórica, ele traz muitas lições para todo mundo. Então, vamos voltar. Então, estava lá, ele foi jovem, foi lá, viveu esse momento, regendo ali a orquestra, e ao final do espetáculo, quando no filme, né, a cena mostra ele com outras pessoas que me pareceram, talvez o diretor do Carnegie Hall, pessoas importantes, relevantes no processo ali de música, né, erudita, dentro da cidade de Nova York. E aí, eles estavam, assim, muito felizes com o que tinha acontecido, porque tinham vivido um momento mágico, e o Bernstein foi perguntado então, e aí, como é que foi para você? Ele falou, olha, eu não sei, eu só acordei, como se fosse isso, eu só acordei quando eu vi a reação do público e eu fui aplaudido de pé, ele foi aplaudido de pé ao final da apresentação. E aí ele diz, né, ele é entrevistado, ele diz, e eu nem pude estar ali com a orquestra antes, né, fazendo aquele treino que é necessário antes, ensaiando com a orquestra antes. E aí um dos responsáveis, que aí eu não sei quem é, não prestei atenção nesse ponto para saber quem era aquela pessoa, diz assim, mas você ama tanto a música que você não precisava ensaiar com orquestra. Isso é um ponto interessante. Quando a gente está vivendo um momento de trabalho muito diferenciado na nossa vida, ou até estudando, né? Eu vou contar uma história minha com estudo, mas no trabalho isso acontece também, né? Eu também tenho um exemplo do trabalho para contar depois para vocês. Mas quando a gente está vivendo esse momento incrível, é um momento incrível mesmo, geralmente a gente não lembra muito bem como que a gente fez, o que a gente fez, como que a gente chegou ao resultado que a gente chegou. A gente simplesmente vive aquele momento. Em psicologia, isso é chamado de estado de fluxo. Então, no estado de fluxo,
as coisas fluem, é como se a gente estivesse no momento de super foco. A gente vai para o que a gente está fazendo de uma forma tão concentrada, tão visceral, né, que a gente faz sem pensar. A gente não está tão consciente do que a gente está fazendo, é além da consciência e é um super foco. A gente vai com uma energia muito focada e com isso a gente realmente consegue resultados excepcionais. Então, Bernstein viveu isso, viveu um momento de foco, né, de super foco, viveu esse momento de fluxo que ele conseguiu, ele se entregou de tal forma aquele momento que no final ele teve um resultado estupendo. Então, eu me lembro quando eu estudava, e a música eu acho que ajuda muito nessa história de estado de fluxo, né, de chegar ao estado de fluxo. Eu tinha que escrever um texto e a faculdade de economia exige muito que se escreva muito, que se analise muito determinados números, determinadas situações, situações históricas, para que a gente chegue aí a uma conclusão sobre diversos fatores e sobre a situação atual da economia de um país ou de outro e tal. Então, dentro desses estudos, você acaba tendo que escrever sobre isso, né? Sobre as questões históricas que explicariam aquela situação e a situação em si e até possíveis cenários de solução. Então, é um trabalho que demanda uma concentração muito grande, demanda fazer a ligação entre fatos que muitas vezes que aparentemente não teriam essa ligação. Então, eu me lembro que eu botava uma música e era uma música muito especial. Eu botava lá, na época ainda era fita cassete, do Simon Garfunkel, e eu estava ouvindo, né, e realmente tinha um momento que eu me desligava da música e me desligava e o texto fluía, né? Foi ali que eu vi que hoje, né, eu posso ver que foi um estado de fluxo. Porque eu não sei como que eu cheguei ao texto que eu cheguei e que ficou realmente muito bom, né? Eu tive uma boa nota, esse aqui na época interessava o resultado no final, mas o momento é muito mágico, né? A gente vive assim uma coisa, uma erupção de energia literal, que a gente fica no estado de júbilo, eu acho que é isso, um estado de júbilo que a gente não consegue traduzir o que a gente está vivendo e realmente consegue entregar um trabalho muito especial. Eu vivi isso profissionalmente quando eu vivi esse momento de runaway o que foi a minha rampa para a minha carreira. No primeiro momento, a primeira vez que eu cheguei ao nível executivo, eu vivi isso quando eu tive que escrever sobre um projeto que eu estava conduzindo na época, um projeto de mudança, um projeto difícil, um projeto que exigiu de mim diversos conhecimentos, toda a minha força, né, um trabalho muito intenso, muito inspirado, para que eu pudesse chegar ali a um relatório completo sobre a análise da situação, os problemas que existiam e as soluções que eram propostas para aquilo, né? Como se fosse um projeto mesmo, o que hoje se chamaria um projeto, era o relatório do projeto. E eu me lembro que eu fiz isso sozinha e que uma profissional, até era uma mulher, muito competente, chegou para mim e falou: mas como você escreveu isso aqui? Eu falei: não sei, porque a pergunta que ela estava fazendo: mas você fez sozinha? Eu falei: foi, porque para algumas pessoas o relatório tinha tantas informações interessantes que pareceria ter sido feito por uma empresa de consultoria, mas foi da minha cabeça mesmo, porque eu também vivi novamente essa história do momento de fluxo. Um momento de fluxo é realmente uma coisa muito legal.
Minha pergunta para vocês já viveram um momento de fluxo na sua vida? Ou estudando, ou trabalhando, ou tendo, ou chegando, por exemplo, numa manifestação artística, né? Existem escultores e pintores que vêm aquela inspiração e ele vai e produz uma peça realmente icônica e ele não sabe explicar muito bem como é que aquilo se fez, né, daquela forma. E o momento de fluxo é isso, a gente não sabe explicar muito bem como isso se fez daquela forma. Então, você já viveu esse momento de fluxo? Bernstein viveu um momento de fluxo. E a impressão de quem assistia era que era um amor tão grande pela música que aí ele nem precisou ter que fazer o ensaio anterior com a orquestra. Bom, o resultado de Bernstein foi, ao final, a crítica disse o seguinte, que ele conduziu brilhantemente a orquestra e dominou a partitura. Olha que interessante. O texto, né? Ele dominou o texto, a partitura foi dominada por ele o tempo todo e ele conduziu brilhantemente a orquestra. Sabe qual foi o resultado? 2 anos depois, ele assumiu a direção artística de uma orquestra em Nova York. Não era uma orquestra total, simples não, era a Orquestra Sinfônica de Nova York. Então, um garoto de 27 anos, um rapaz de 27 anos, incrível, chegou a uma posição executiva na música. Mas por que que isso aconteceu, né? Por que será que isso aconteceu? Então, guarda aí que eu vou falar com vocês de 2CTI. O que será 2CTI? Vamos pensar. Esse é um conceito que eu desenvolvi, 2CTI. E aí eu vou contar a minha experiência e vou explicar o que quer dizer esse conceito que aconteceu com Bernstein e que aconteceu comigo também. Eu vou focar no meu primeiro momento aí de conquista de um cargo executivo. Então, eu estava trabalhando muito bem, eu tinha uma área, estava muito feliz com os resultados da minha área, eu fazia um trabalho que realmente me completava. Eu tinha acontecido na minha carreira uma evolução, eu tinha começado na área de pesquisa de mercado, pesquisa de marketing, e tinha evoluído para um trabalho da qualidade, né? Então, na pesquisa, eu ouvia muito o cliente, eu trabalhava muito com a percepção do cliente, mas também o cliente interno, então o relacionamento entre as áreas, e fui trabalhar na qualidade, que aí trabalhava também a questão da capacitação dos funcionários, da capacitação das gerências com as suas equipes, dos processos, né? Me trouxe muito essa visão de processo, o trabalho da qualidade, como é que os processos estavam fluindo, aonde que a gente tinha os gargalos, né? A qualidade trabalha muito com essa questão dos gargalos, aqueles momentos, um blueprint da organização, como é que as coisas estão se conectando, interconectando e chegando a um resultado. Então, eu amava trabalhar na qualidade. Eu tinha uma equipe muito qualificada, então a minha equipe era formada por profissionais já bastante tarimbados, que eram os coordenadores ali, principais dos grupos, e com estagiários. E isso me dava muita alegria, porque a pessoa que ainda está fazendo a faculdade, ela vem cheia de ideias, ela está muito próxima do que está evoluindo em termos de conhecimento teórico, ela traz isso, esses novos pensamentos, essas novas técnicas, está muito fresco na memória deles. Então, mantinha o nosso trabalho da qualidade sempre muito atual, né? Porque tinha esse grupo de jovens que eram as pessoas que iam a campo, que trabalhavam o levantamento das informações, tinha um grupo técnico muito qualificado, então era realmente um sonho, uma equipe, um dream team, né? Eu tinha ali um dream team
e tinha um trabalho que eu me entregava de corpo, alma e espírito e amava. Olha a situação que eu estava. E aí eu fui convidada a ir para um desafio de mudança, que eu ia ter que abrir mão de tudo isso e focar nesse novo desafio numa área que eu não ia ter um papel como executora, eu não ia ter um cargo dentro da área, eu ia me tornar menos do que um apêndice na área, né? Porque não era claro, eu ia ter que fazer um projeto, conduzir um projeto de fora para dentro, de dentro para fora, uma coisa muito nebulosa, até porque naquela época, lembrem-se, não existia ainda tão claro nas empresas brasileiras a visão de projeto como a gente tem hoje, tão estruturado, tão bacana, e que traz realmente, olha, essa história de projeto realmente traz muitos resultados para a empresa. Mas, voltando, então eu fui para uma situação que eu tinha Dream Team, que eu tinha uma estratégia, que eu tinha um trabalho que eu já sabia fazer, que a gente já dominava ali o que a gente fazia, já tínhamos passado por percalços, já tínhamos evoluído e resultado, a gente tinha excelentes resultados no nosso trabalho e estávamos sempre evoluindo. Então eu saí do certo, que era muito maravilhoso para mim, e fui para um duvidoso que não era um nada. E eu tive a oportunidade de dizer não, porque o trabalho da qualidade era ligado ao presidente da empresa, e no primeiro momento ele não queria que eu saísse, porque eu trabalhava direto com ele e iria para uma posição que eu não ficaria mais trabalhando com ele, eu ia trabalhar com outras pessoas dentro da organização. Até hierarquicamente significaria aí uma perda de poder, né? Porque eu estava ligado ao presidente e ia ficar ligado a um diretor, que nem era o presidente da organização no Brasil, era um outro diretor. Então, né, a rampa de acesso foi para baixo. Não foi para cima, foi para baixo. Então, foi assim o cenário para mim. E por isso que eu cunhei aí esse conceito de 2CTI, que é o que muitas vezes é a rampa de acesso para uma carreira executiva. Na hora que a gente está vivendo, é muito difícil. E exige, o primeiro C, coragem, muita coragem, porque você sai muitas vezes do certo para o duvidoso, você sai para uma situação confortável. Bernstein estava confortável, ele já era um maestro assistente, então estava confortável ali na posição dele, e foi pro fogo, que ele foi reger uma orquestra que ele não tinha ensaiado com a orquestra, ele foi para o Carnegie Hall, que era o lugar ponto alto em Nova York, e regendo a Filarmônica. Meu Deus do céu, que desafio enorme que ele trouxe aqui, chá comigo, né? Botou no peito e disse, chá comigo. Eu também tinha que ter muita coragem para abrir mão de uma coisa que eu amava tanto, né? Então, primeira coisa, coragem. Mas exige também muito conhecimento. Então, no caso do Bernstein, o Bernstein não era um qualquer, né? Ele vinha já estudando música há muito tempo, ele estudou em Harvard, então ele era muito bem formado, né? Tecnicamente falando, no que a formação tem que ter. Então, no meu caso, qual era o meu diferencial? É que eu tinha visto, eu conhecia a organização pelos fluxos, eu conhecia a organização pelos processos, eu conhecia a organização pela percepção do cliente, né? Eu vinha de fora, é como se eu viesse de fora com um conhecimento que era muito importante para um projeto. Quando a gente vai desenvolver um projeto para uma melhoria, a gente precisa ter esse conhecimento. E lembrando que o cliente, no nosso caso, nós entendíamos
não só o cliente final, mas também os prestadores de serviço, também os colaboradores aí como clientes desses grandes processos da empresa, dos macroprocessos. E a proposta desse desafio que eu estava assumindo era uma proposta de mudança de um dos macroprocessos mais importantes da organização e que mais impactavam os resultados finais lá, os resultados financeiros da organização. Então, realmente, era um projeto de muita relevância, muita importância. Eu não podia, como Bernstein, não tinha oportunidade de falhar, né? Porque se falhasse, ia perder tudo. É como vai a zero, né? Você perde, inclusive, todo o respeito que você tinha conquistado até ali, ele como maestro assistente, eu como gerente de uma unidade, todo o respeito que eu tinha alcançado até ali se perde. Então, muita coragem, porque você tem muito a perder. Você precisa de muito conhecimento, de muita capacidade e não só o conhecimento teórico, mas um conhecimento de causa. Claro que ele teve experiência em outras orquestras, o Bernstein, e eu tive experiência em outras áreas de trabalho. Então, e eu tinha minha formação, eu era economista e tinha mestrado em administração. Então, em termos de formação, eu tinha bastante conhecimento para poder assumir, e ele tinha bastante conhecimento para poder assumir. E tem a parte final, que é o TI, que é o trabalho inspirado. Eu chamei de trabalho inspirado porque você precisa executar, né, o desafio de uma forma diferenciada, né? No caso, o que o profissional falou sobre Bernstein, né, que ele tinha tanto amor pela música que ele conseguiu o resultado incrível e sem precisar ensaiar com a orquestra, né? Então, o trabalho inspirado é isso, é uma coisa que você não tem muita explicação. O Bernstein não tinha explicação, como tinha sido a apresentação dele, ele só acordou quando o barulho, né, da plateia, o aplaudindo em pé e gritando, urra! Dando salvas para ele pelo grande espetáculo que ele tinha conduzido, por aquela energia que a música traz na vida das pessoas. E, no meu caso, foi o resultado final da entrega, da mudança e dos resultados que aquela mudança que estava sendo proposta ali, a forma como eu conduzi, a minha experiência em ouvir as pessoas pela pesquisa de mercado. Então eu ouvia muito as pessoas, ouvia as ideias que as pessoas tinham para essa mudança, a forma como deveria ser o trabalho. Isso sem dúvida contribuiu para os meus resultados. Será que você não viveu na sua carreira este momento de rampa, de acesso à carreira executiva? E eu mostrei para vocês. O meu pareceu no momento que eu estava descendo. Foi uma rampa de acesso de descer para depois subir, para depois decolar. No caso do Bernstein, foi uma rampa de subida mesmo, porque de maestro assistente ele já foi direto aí para assumir a diretoria, né? Uma posição executiva mesmo dentro do desafio da música. E você? Será que você já não viveu esse momento de rampa e nem percebeu que isso era um momento mágico na tua carreira? Pois saiba, se você já viveu esse momento, muito em breve você estará assumindo uma posição executiva. No caso do Bernstein foram 2 anos. No meu caso, desde que eu saí aí do trabalho da qualidade, foram 3 anos até assumir o primeiro cargo executivo na minha carreira. Então, pensa bem, e se você gostou, curte, compartilha com seus amigos e me segue, porque eu trarei sempre muitas coisas relevantes sobre a forma, sobre o que é esse desafio e como que você pode fazer para chegar nesse desafio especial da sua conquista
da carreira executiva. Eu torço muito por vocês, mulheres, chegarem lá, chegarem na posição executiva como eu cheguei. E agora é um momento mágico no Brasil e no mundo, né? Mas aí vamos falar aqui da nossa realidade. No Brasil, porque muitas empresas estão aderindo à meta ESG, a meta da ONU Mulher, de ter pelo menos 30% de mulheres nos cargos executivos das empresas. Essa é uma senhora rampa de acesso, é um senhor empurrão para que nós mulheres conquistamos esse desafio. Mas tem que estar preparado, sempre tem que estar preparado. E eu quero te ajudar a se preparar. Até o próximo vídeo.